a existência de um Estado que inicie violência contra pessoas inocentes é imoral. Qual Estado que não inicia violência contra pessoas inocentes? Pois é. Qual que é a leitura que tu faz do momento político brasileiro, cara? O que você acha? O que você tá Nós achando? estamos na segunda fase das 4 fases clássicas da Revolução. Eles tomaram poder, agora eles vão praticar os expurgos, que é a eliminação de opositores reais e imaginários. Aconteceu ou não o afastamento dos juízes que condenaram Lula na Lava Jato? Será que essa decisão foi puramente jurídica ou teve um componente político aí também? Será que foi uma coincidência? Hein? Eu não sei. Eu não li os autos. Mas a impressão que eu tenho é que a gente vai passar por uma fase de expurgos, de eliminação de opositores. A próxima é a contra-revolução, que eles matam a si mesmos, e no final vai ter a normalização, que é quando os comunistas vão lá e matam os homossexuais, as lésbicas, esse pessoal todo que levando eles pro poder. Isso é típico, né, na Revolução Francesa e Napoleão. Ficou viado de boa lá em Cuba, eles mataram. Na União Soviética, esse pessoal tudo tinha negócio de degeneração, de drogado e tal, vagabundo, ladrão. Stalin é um ladrão. Ele foi escolhido pra posição dele, que ele não tinha medo de meter arma e tal, fazer o que Dilma fazia, botava papocando. E depois, quando eles chegam no poder total, já mataram a oposição, eles precisam de um ladrão, de bandido, de gente assim. Corta essa galera, não é isso? Pol Pot matou um terço da própria população em um ano. Que foi a galera que apoiou, botou ele no poder, a classe média, né? O que você está anotando aí? Os pontos que eu tinha que falar, não é isso? Que eu tinha que mencionar, que as palavras e tal, que você julga a árvore pelas suas coisas que você foi mencionando, eu fui, não é isso? É porque você me pergunta alguma coisa, aí vem um outro. Aí eu tenho que lembrar aqui pra voltar o fio da meada, né? Eu ou não? entendo. Às vezes eu me perco justamente por. Talvez eu vou devesse adotar um papelzinho pra anotar mesmo, né? As paradinhas que acontecem aqui. Mas tá, aí assim, quando tu vê uma. Porque assim, a gente tá vendo agora uma movimentação também. Por exemplo, o Elon Musk brigando com o STF. Parece que eu vi hoje uma notícia dizendo que os advogados dele vão acatar as decisões do Alexandre de Moraes integralmente, não sei o que e tal. Mas isso se conecta com o que você tá falando, caso tudo isso for verdade, não é? Que é o lance de como eles estão, como age o Estado para suprimir pessoas. Olavo, há 10 anos atrás, fez um diagnóstico muito preciso do Elon Musk. Que ele é um cara que faz parte das grandes elites mundiais, mas que devido a características da personalidade dele, muito peculiares, ele vaza diversas coisas que ele não concorda para desestabilizar aquilo de acontecer, né? Nesse caso específico, as ordens, não sei se aconteceram, né? Mas considerando que fosse verdade as afirmações dele, que Alexandre de Moraes, de maneira ilegal, mandou bloquear sites, inclusive bloquear num processo secreto, que inclusive o cara próprio que foi bloqueado não poderia saber que foi por ordem de que autoridade. Considerando que isso fosse verdade, isso interferiria, sim ou não, nos interesses comerciais de Elon Musk? Isso reduz a renda dele ou não? Isso dá um risco legal de, no futuro, ele e os empregados dele serem condenados se mudar o regime no Brasil? Sim. Pois é. Ele tá defendendo os interesses comerciais dele, sim ou não? Nunca se vendeu tanta Starlink no Brasil como se vendeu no último mês. É mentira o que eu tô dizendo? Hein? Eu queria ter um Starlink, tu não queria, não? É fundamental. Eu gostaria que os condomínios que eu moro tivessem Starlink como uma das opções de internet condominial. Porque, tipo assim, você pagar todo pra você, talvez não valesse a pena. Mas você dividir com um condomínio. Aí, quando não teve um apagão no ano passado, que acabou a energia, ficou várias partes do Brasil horas sem energia elétrica. Se acontecer um negócio desse, bicho, você tem uma bateriazinha solar e um Starlink, seu condomínio, mesmo que você limitasse pra ninguém ver vídeo, mas pra você receber, mandar e-mail, ver cotações, ler notícia, excelente, né, não? Você cotizando pra 20, 30 pessoas uma antena daquela é irrelevante, né? É um hedge. Como o Bitcoin é um hedge, é um seguro. É como você ter uma arma, né? Caralho. Ter Bitcoin é como Se ter uma agora arma. os tribunais fizerem com você o que fizeram com seu ex-sócio aí, a única coisa que o Bitcoin é inconfiscável. Nenhuma autoridade no mundo, nem a sua mulher, nem a sua família, nem todo o resto da humanidade consegue tomar seus chaves se elas forem feitas offline. Com a passphrase que tá na sua cabeça. E é o que a gente se ensina lá na plataforma. minhahonra.net, mas tem também, além de minhahonra.net, tem bitcoinblackpill.com. Me explica um pouco sobre essas iniciativas aí. A gente não vende... Eu considero que a propriedade intelectual não é uma propriedade. Que isso é legítimo. Isso só existe através de violência involuntária. Tá dizendo que um músico, por exemplo, não deveria receber pela música que ele cria? Involuntariamente não, voluntariamente sim.
Eu posso negociar com você pra lhe fazer uma entrevista e usar sua imagem, não é isso? Aham. Agora eu não posso, porque eu achei sua imagem em algum lugar no chão e escrevi o que você falou, você não tem direito de me cobrar nada, não é isso? Se eu repetir uma frase sua, você tem direito de me cobrar alguma coisa? Bom, eu não faria isso e também acho que não. Mas tem leis de países que reconhecem esses Sim, absurdos. Né? Sim, mas é isso. Se as pessoas que pirateiam meu livro, que utilizam qualquer tipo de corte meu pra fazer qualquer tipo de divulgação, que não tem associação com nada criminoso, não é isso? Que não mude de contexto e tal, eu nunca vou acionar ninguém. Tem todos os tutoriais, se você pesquisar na internet de graça. Inclusive o livro tem de graça na internet, até editado, no L de Liberdade. Bota lá, Bitcoin Red Pill. Fala sobre tudo isso que a gente conversou aqui e muito mais. O livro já tem uns 6 ou 7 anos. Tem ditado, até o analfabeto consegue ouvir. Geralmente, a caminhada do cara pra autocustódia é... Ele tenta assistir o Dove no Bitcoinheiros, que é o maior educador público de Bitcoin no Brasil. Tá. Só que as coisas que ele fala são super complexas. Ele fez um episódio recentemente sobre o Halving, discutindo tecnicamente o negócio de um nível de tão tecnicidade, que apareceram uns 10 caras lá, de áreas específicas, tipo Thiago Salem, não sei o quê. Não, isso não é bem assim, é assim assado, não sei o que lá. Tipo, coisas de discutir linha de código, não é isso? Entendi. É isso. O próprio Dove diz, rapaz, o que eu explico em 2 horas, você explica em 20 segundos, não é isso? Porque, sem detalhes, isso é assim, você não quer dar bunda, faça isso, não é isso ou não? Eu não sei como é que tu explica, né? É assim? Quer se fuder? Não, então desse jeito aí, deixa de conversa. Não olhe pro lado, né? Corra e não olhe para trás, né? Senão você vira sal. Não é esse o comando lá de Sodoma e Gomorra? Pois é, a gente tá em Sodoma e Gomorra. Corra e não olhe para trás. Se você olhar para trás, você vira sal. Se você confiar em político, meu irmão, você vai se arrepender amargamente. Quem confiou em político nos últimos... Mas, inclusive, eu acho que esse é o fator de sucesso dos judeus na história da humanidade. Tem nada a ver com QI. Eu acho que o fator dos judeus na história da humanidade de sucesso, eles confiavam mesmo nos governantes nos estados? Ou eles eram suspeitos de ser exterminados mais uma vez? Isso, pois é. Hein? Eles eram céticos ou confiavam integralmente nos estados? Rapaz, o judeu que confiou integralmente no estado da década de 30 na Europa, na Alemanha, se deu muito mal, não é isso? Sim. Pois é. A minha mensagem é semelhante do judeu pessimista da década de 30. E eu acho que o que vai acontecer com a gente, com pessoas que têm Bitcoin, pessoas que querem ser livres nos próximos anos, vai ser semelhante ao que aconteceu com os judeus na década de 30. Só que naquela época não tinha reconhecimento facial e nem localização de GPS 24 horas por dia. Eu acredito que dentro de 20 a 30 anos, cada bebê vai sair com um chip localizador, como já tem gente pagando pra botar em filho de 2, 3 anos em osso, não é isso? Não vi isso daí, não duvido, mas não vi isso daí, Se você fosse um bilionário, você ia querer ter a localização 24 horas implantada no seu filho? Não. Você não? Você queria que ele sequestrasse? Como é que você ia atrás dele? Cara, é porque, bom, Sim. se eu fosse um bilionário... Pessoas que já foram sequestradas de sua família, você ia ficar dando sopa com o seu guri. Como é que você ia localizar o guri? Você meter dentro do osso, mas quando o cara vai tirar um negócio desse que não fica cicatriz nem nada, ele faz na junta. Sim. Porra, cara, é que eu acho um pouco de invasão fazer isso no meu filho. Ah, você prefere perder ele pro sequestrador? Não. É que você tá levando pro extremo de novo, Isso vai ser porra. obrigado. Isso é facultativo, não vai tender a ser obrigatório. O governo... Já saem crianças sem CPF do hospital hoje em dia? Pois é. Antigamente o CPF te tirava com 14 anos, não é isso? Não existe mais nem certo nascimento sem CPF, né? Pois é. Assim, eu entendo... Controle estatal. Eu entendo. Bolsonaro avançou mais o controle totalitário chinês do que qualquer governante no Brasil. Hoje em dia, há serviços públicos que você só faz sendo escravo gold, fazendo total submissão de características faciais e corporais. Isso é absurdo. Isso é uma invasão absurda. E foi promovido no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro avançou mais as pautas de desarmamento e totalitarismo do que qualquer governo do PT. A única oposição real é Bitcoin. Qualquer coisa fora isso é colaborar com o regime. Mas assim, pra trabalhar no Estado, tu precisa de todas essas paradas. Eu tiro também. o poder deles, eu não aumento o poder do governo. Eu sirvo ao Estado, à lei, e não ao governo. O governo são as pessoas que estão no comando do Estado, né? Eu sirvo à lei. Teu problema não é o Estado, então. São as pessoas que estão ali comandando. O Estado é uma instituição satânica. Qualquer Estado é uma instituição que existe e se justifica como o monopólio da violência. Iniciador da violência. Ele é a instituição que justifica a sua existência para ter o monopólio da iniciação de violência. Não é isso que é o Estado? E ainda assim tu trabalha no Estado. A iniciação de violência é divina ou satânica? É satânica, vai. Já você quer pra usar esses termos. Mas tu trabalha no Estado, porra. Pois é. Agora, eu, pessoalmente, não tenho que tomar nenhum ato satânico, né? No dia que eu tiver que violar alguma lei natural, alguma lei de Deus, eu prefiro morrer. Eu perco meu cargo, eu vou dizer sinceramente, eu não vou fazer. Agora, eu faço aborto no meu trabalho? Eu faço aborto? O que eu faço é devolver carro de gente que foi roubada, é colocar criminosos, obter provas pra manter e colocar criminoso na cadeia fazendo DNA, não é isso? O meu trabalho é trazer provas materiais que vão satisfazer a sociedade e até mesmo a família do acusado se ele é culpado ou inocente. Uma decisão judicial, ela pode ser livremente motivada em qualquer coisa, inclusive em coisas que não são reais, que estão nos autos, são apenas formais, não é isso? A decisão, os meus exames lá de pólvora combusta, o meu exame lá de DNA, as provas que eu produzo lá, elas são subjetivas ou objetivas?
são objetivas. Aumenta ou diminui a justiça, o critério, a base de verdade na atribuição de justiça? É isso que eu faço. Por que tudo pra Eu sirvo tu a verdade. é isso O quê? ou isso só? Só tem duas opções. É isso, mas é isso. O trabalho do perito criminal, que é trazer um critério objetivo ao julgamento das persecuções criminais, ele afasta ele afasta a justiça da verdade ou ele aproxima a justiça da Ele verdade? aproxima. É isso. Eu sirvo a Deus. Tudo bem. Devolver coisa Mas de o alguém que foi Estado roubado. não é satânico? Devolver um caminhão de um caminhoneiro é devolver 90% da renda do cara, não é isso? Quando o caminhão é a fonte de renda do cara e roubam um caminhão, acabam as Não, normas... mas isso nem é Hein? discussão, porque esse é o isso. teu trabalho mesmo. Se você tem que perguntar se fazer eu não essa sirvo a Satanás devolvendo o Porra, caminhão ao caminhoneiro... Mas Ok? você tá Sim. você não tá no... O Estado não é imoral? A existência de um Estado que inicie violência contra pessoas inocentes é imoral. Qual Estado que não inicia violência contra pessoas inocentes? Pois é. Na Bíblia, no deserto, o Satanás ofereceu os estados a Jesus, né? E se ele não disse que não era dele, né? Ainda assim, tu serve o Estado. Eu sirvo a lei de Deus. No dia que... No Estado, o Estado que é satânico. o Estado faz muitas coisas que não são segundo a lei de Deus, mas nunca me mandou fazer nada nenhuma dessas coisas. Mas o você Estado tá promove mal aborto? comunado com os caras. O Estado promove aborto? Quem faz as leis? As leis de Deus, elas são Não, absolutas. as leis do Estado. As leis do Estado são feitas por políticos, que normalmente são vagabundos, né? Satânicos. Qualquer um Satânicos. A maioria, sim. E você... Alguns têm boas intenções, Quem mas a fez maioria as leis que absoluta... tu segue? O quê? Quem fez as leis que tu Deus. segue no teu trabalho? Deus. Se qualquer lei que tiver no meu trabalho que violar as leis de Deus, eu não vou cumprir. Foi Deus Tá. que fez as leis. Deus disse que é pra devolver a coisa da vítima que foi roubada. Tá bom. Deus disse que o pedófilo tem que ser condenado, que tem que ter provas pra condenar alguém ou não? Deus disse que o assassino tem que ir pra cadeia ou não? Não, tudo bem. Ou não? Sim. Eu sigo a lei de Deus no meu trabalho. Eu acho que o teu Sim. trabalho existiria, inclusive, se não houvesse Estado, As certo? pessoas pagariam, né, pra você dizer. Pagariam. Mesmo que aparecesse um carro roubado amanhã na esquina, ia ter 10 caras dizendo que o carro é meu, alguém ia ter que dizer de quem é o carro, não é isso ou não? Certeza, sim, Hein? claro. O Sim. teu trabalho existiria num cenário que não existisse Estado, com Acredito que certeza. sim. Inclusive Com nos certeza. Estados Unidos tem muito polícia voluntária, o cara não recebe nem salário, né? No Brasil, na época do Império, que era uma época mais moralizada desse país, Ah. existia muito juiz e policial Caralho, era voluntário mais na Guarda moralizado? Nacional. Era mais moralizado mesmo? Interna e externamente. O imperador Dom Pedro II foi um dos caras mais populares do mundo. Tudo Tipo, bem. assim, O Lula é popular pra caralho também. O quê? Lula também, é bem visto pra caralho no mundo. Depende das pessoas, né? Ah, mas De aí que o tipo Dom de Pedro pessoas. também, porra. Também depende. Como é? O Dom Pedro também era bem visto dependendo das pessoas, Ele era né? bem visto pelos cientistas, pelos grandes cientistas, Tem um pelos monte de grandes... grande cientista que gosta do Lula, cara. Rapaz, eu não conheço um, você pode me citar? Olha, eu já conversei com alguns aqui, por exemplo, Paulo Artacho. Nunca ouvi falar. O que esse cara desenvolveu? Qual foi a coisa útil que esse cara desenvolveu pra humanidade? Nunca ouvi falar. Depois a gente conversa sobre Eu isso. acho que ele não é grande cientista, não. Mas- Geralmente são fraudes. As pessoas que apoiam a mentira, geralmente também são mentirosos, não é isso ou não? Hein? Eu nunca vi nenhum grande cientista apoiando o Lula, não. Eu nunca vi. Eu não sei se pode ter acontecido. Tudo bem, mas eu não mas sei, tudo não. bem. Mas vamos lá. O Sim. ponto era o seguinte: Sim. se tu trabalha no Estado e tu Sim. recebe dinheiro de imposto, isso é moral ou imoral? Rapaz, eu não vejo problema nenhum com isso, porque eu não recolho imposto. Eu não tomo dinheiro da mão de ninguém. A maioria, inclusive, dos impostos, como a gente conversou aqui, as pessoas estão pagando voluntariamente, né? Os caras estão pagando. A maioria das pessoas estão no escuro. Aristóteles e Platão demonstraram formalmente, séculos antes de Jesus nascer, que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Eu não tô aqui pra falar pra maioria, não. A maioria das pessoas não vai Jesus é claro sobre isso, né? A maioria das pessoas vai pro céu ou pro inferno. Segundo a Bíblia, pro inferno. Isso. A casa de meu pai é como o casamento do filho do rei, meu irmão. A maioria vai pro inferno. Eu não tô aqui falando pra maioria, não. Eu tô falando aqui pra 2% de produtores que não querem continuar pagando por parasitas. Você não quer sustentar parasita, você quer garantir que seu dinheiro não vai pra igual o não da Pernambucanas lá, que a empregada dentro de casa, a justiça diz, não, é minha companheira dela e o filho dela é filho afetivo. E aí ficaram com 100% do patrimônio da mulher lá. Nada. Se você não quer dar dinheiro a juiz, promotor, delegada que promove, estimula e dá andamento a falsas acusações de Maria da Penha, de estupro, você não quer financiar castração infantil, você não quer financiar aborto, beleza. Sua única alternativa é comprar Bitcoin. Se você tiver ações, se você tiver imóveis, se você tiver tesouro direto, considerando isso como um investimento, ou seja, fazendo isso de maneira facultativa, você está voluntariamente dando dinheiro como os clássicos chamavam lá, ao Leviatão, monstro, não é isso? Que tem que ser limitado. Se ele não for limitado, o mal que ele pode fazer é infinito, né? Mas o bem que ele pode fazer é extremamente limitado. O mal que ele pode fazer é infinito. E o principal livro do professor Olavo, O Jardim das Aflições, é exatamente a descrição do grande problema do século XX, que é o crescimento exponencial do Estado. E o que Lula está fazendo no Brasil hoje é exatamente o que a maioria da população brasileira pediu.
Eu não sei se as eleições foram legítimas ou não, se houve fraude ou não, né? Se o mensalão, como é, o radiolão, a censura, isso aí prejudicou as eleições. Se passar uma lei dizendo que a voto tem que ser impresso, o cara lascar a lei e não botar isso. Eu não sei se foi lícito ou ilícito. Mas a maioria das pessoas no Brasil querem mais ou menos gasto público. A maioria das pessoas no Brasil acham que o governo tem que ou não controlar a educação. A maioria das pessoas no Brasil não querem mais concurso, não querem mais aumento, não querem aumentar o salário mínimo, então quer tome mesmo. Não é assim que se dá na Bahia, quer tome, né? É isso que a galera vai receber. E assim a gente mantém um... Pois é. É mais fácil. Se o macaco quer mudar de árvore, mudar a árvore de lugar. Se a maioria da galera quer se jogar do abismo, você vai ficar na frente, você vai ser pisoteado. O que eu tô dizendo aqui é exatamente isso. Você não vai salvar o país. Quem quer mudar o mundo, normalmente não faz a cama em casa, bicho. Não resolve a vida dele e da família. Você pode resolver a sua vida e da sua família. Se eduque. Mais importante de comprar Bitcoin é estudar Bitcoin. Vai lá, minhahonra.net, Bitcoin Black Pill, e você vai ter um roteirinho lá. Se você tem tutoriais infinitos de graça do Bitcoinheiros, tem um livro de graça ditado, PDF, o que você procurar na internet você vai encontrar. Informação minha eu te dou infinito de graça. Eu só cobro por tempo. O que você vai encontrar no site lá no Minha Honra é Alan, uma equipe de pessoas que vai estar 24 horas respondendo o seu e-mail, respondendo sua ligação, te orientando pra você não fazer merda, não é isso? Importante, né? Porque é de fato uma parada que as pessoas não conhecem. Existe um grau de não sabem como complexidade. funciona. As famílias, países e pessoas que ignoraram a energia elétrica há 200 anos foram obliteradas? As empresas, países e famílias que ignoraram a internet há 20 anos foram obliteradas? Se eu chegasse pro dono da Insinuante há 20 anos, se você não tiver um site de se fuder, a Insinuante vai falir. Ele ia dizer o quê pra mim? Você tá maluco, né? Se eu chegasse há 10 anos pra um banqueiro, só vai ter um aplicativo que vai ter mais cliente que o Banco do Brasil. Quer dizer, você é maluco, não é isso? Eles não iam saber nem que é um aplicativo, né? Pois é. Não, há 10 anos já tinha uns caras que sabiam, não é isso ou não? É, sim. Isso. Eu tô dizendo a você agora, se você não souber o que é Bitcoin, a sua família será, a sua empresa, a sua família será obliterada.